Olá pessoal, tudo bem? Bom, a nossa última aula aqui de pré-cálculo, eu vou trabalhar com algumas aplicações, tá? De operações que a gente pode fazer sobre a nossa função e construir outros gráficos, tá? Então, a primeira delas é a translação de domínio, tá? O que vem a ser isso? Então, imagine o seguinte: o que é a translação do domínio? A translação do domínio, a gente troca a variável x por uma variável x menos a. Tá? Então, por exemplo, eu poderia trocar isso aqui escrever isso aqui por uma nova função, uma g de x, que é x menos 2 elevado ao quadrado. Ó. Então, no lugar do x, eu estou colocando x menos 1a. Tá? Isso é uma possibilidade. Podia ser x mais 4 elevado ao quadrado, estou trocando por 1a, tá? Então, essa é uma possibilidade. Uma outra, né? H de x igual a x mais 4 elevado ao quadrado, tá? Lembrando que um número positivo, ele sempre pode ser escrito assim, como x menos 4, tá? Então, a forma geral que a gente faz para fazer essa troca, ou seja, essa translação, a gente troca x por x menos a. O que acontece com o gráfico? O gráfico ele não muda a estrutura, o gráfico ele é só deslocado. E deslocado de qual quantidade? Da quantidade A que eu mudei. Então, por exemplo, se eu tenho uma função, essa aqui, ó, x quadrado, e eu pego e for fazer o gráfico de x menos a ao quadrado, o que acontece? Esse gráfico aqui ele é simplesmente deslocado para cá de uma quantidade A. Então, por exemplo, se eu quero fazer o gráfico de x menos 2 elevado ao quadrado, como é que vai ser o gráfico? Eu sei fazer o gráfico de x quadrado. Então, desse aqui eu vou deslocar exatamente de 2. Então, o gráfico vai ficar assim, ó, mesmo gráfico deslocado de 2. Você fala, professor, e esse aqui? X mais 4. Ó, você está vendo que o mais aqui a gente escreve como menos menos? Então, o meu A é quanto? É menos 4. Então, isso aqui vai estar mais ou menos aqui, ó. Olha lá. Então, isso aqui seria o gráfico de x mais 4 elevado ao quadrado, ó, que é menos 4. Então, o gráfico ele não muda, ele é apenas deslocado. Tá? Então, é bastante simples a gente fazer construção de gráficos. Então, por exemplo, vamos lá, vamos fazer alguns exemplos aí de construção de gráfico. Deixa eu pôr uma página a mais aqui. Fazer o gráfico de f de x igual a 1 sobre x menos 1. Você para pensar um pouquinho. Qual o gráfico que a gente vai usar para fazer a construção? A gente vai usar este gráfico aqui, né? Então, vou usar isso aqui como protótipo. F de x igual a 1 sobre x. Se você lembrar, o gráfico disso aqui é assim, ó. Assim, do lado positivo, e assim do lado negativo. Tá? Então, o comportamento dele muda onde? Aqui em 0. Aí, se eu for fazer o gráfico de f de x igual a 1 sobre x menos 1, o que eu fiz? Ó? Eu peguei no lugar do x, estou subtraindo menos 1. Tá vendo? Ó, troquei o x por x menos 1. Então, o que acontece com o meu gráfico? O meu gráfico vai ter a mesma cara, só que esse comportamento aqui, ao invés de estar em torno do 0, ele vai estar em torno da onde? Do 1. Ele foi deslocado para a direita de 1. Então, esse é o gráfico de f de x igual a x, 1 dividido por x menos 1. Por exemplo, e elevado a x menos 4. Como é que é o gráfico de e elevado a x menos 4? Então, letra B. E elevado a x menos 4. Qual o protótipo que a gente vai partir? A gente vai partir o protótipo e elevado a x. Como é que é o gráfico e elevado a x? Ele é assim, né? Tá? Que vale 1. O que vai acontecer com esse gráfico? F de x igual a e elevado a x menos 4. Ele vai ser deslocado para lá.
Só que tem uma coisa, esse gráfico aqui, se você deslocar ele para lá, ele vai manter o mesmo comportamento, né? O comportamento vai ficar bastante parecido com o que a gente tinha, tá? Só que vai, para x igual a zero, ele vai ficar aí elevado a menos 4, que vai descer um pouquinho. Então o gráfico vai ficar assim, né? Ó, então, por exemplo, aqui é o deslocamento, vou trazer ele para cá, então ele vai ficar mais ou menos assim, né? Fazer lá, ele vai descer um pouquinho, ficar aqui. Então isso aqui é e elevado a menos 4. Tá bem? Aqui era e elevado a zero, esse ponto é e elevado a menos 4. Desloquei ele para a direita um pouquinho, tá? Trouxe ele para a direita. Deixa eu apagar aqui. Já consegui fazer ali o gráfico. Vamos fazer mais um. Vamos fazer o gráfico de módulo de x mais 3. Tem a letra C aí, mas eu vou fazer esse aqui. Fazer a letra D. Não, desculpa, essa aqui é a C mesmo. Vou fazer a letra C. Letra C. F de x igual a módulo de x mais 3. Quem é o gráfico protótipo desse aqui? Vai ser o gráfico módulo de x. Como é que é o gráfico módulo de x? A gente já fez. É esse Vzinho aqui, ó. Tá? Como é que é o gráfico de f de x igual a x mais 3, né? Módulo de x mais 3. Lembra que é mais aqui? Então eu escrevo isso aqui, ó, como x menos menos 3. Então ele vai ser deslocado para onde? Ele vai ser deslocado para menos 3. Então o gráfico disso aqui vai ser... Tudo que está acontecendo aqui em 0 vai acontecer aqui em menos 3. Ó, como é que é o gráfico? Então isso aqui é o gráfico de x mais 3, tá? Bem simples e tranquilo de fazer a construção. Uma outra coisa que a gente pode ter aí, depois eu vou lá no software, né? Eu vou discutir tudo aqui, depois eu vou no software aplicar cada uma dessas informações aqui para a gente poder verificar realmente se é isso que está acontecendo. Bom, uma outra possibilidade, né, é a gente, ao invés de somar valores no domínio, a gente soma valores na imagem. Então, por exemplo, eu tenho f de x igual a x quadrado e somo um valor aqui do lado de fora, não do lado de dentro do x, mas do lado de fora. Por exemplo, somo 1. O que acontece com o meu gráfico? Agora ele vai andar onde? Ó? Aqui, o meu gráfico, ele andou ao longo do eixo x, ele foi deslocado ao longo do eixo x quando eu modifiquei o meu domínio. Quando eu modifico a minha imagem, ou seja, somo um valor do lado de fora aqui, ele vai andar onde? Ele vai andar na minha imagem. Então, se eu somo 1, o meu gráfico ele vai subir de 1. Se eu subtraio 1, o meu gráfico vai descer 1. Então, ó, x quadrado mais 1, o meu gráfico vai... Ele começava em 0, ele vai começar em 1. Mesmo gráfico. Não muda nada. Tá? Aqui, se ele começava em 0, aqui ele vai começar em menos 1. Ó. O gráfico fica desse jeito. Então, aqui o que vai acontecer? Ele vai ser apenas deslocado da quantidade que eu modifiquei. Tá? Por exemplo, vamos fazer esses gráficos aqui, né? F de x igual a seno de x mais 3. Tá? Então, eu vou partir do gráfico, deixa eu colocar uma página a mais aqui. Então, seno de x mais 3. Eu vou partir do gráfico do seno. Tá? Como é que é o gráfico do seno? O gráfico do seno é assim. Ó, é assim. Entre menos 1 até 1. O gráfico de f de x igual a seno de x mais 3, o que a gente faz? A gente soma 3. Então, esse gráfico aqui ele vai subir 3. Então, na verdade, o gráfico vai ficar assim. Ó. Vai mudar o formato dele? Não. Vai ficar o mesmo formato que ele tinha, só que ao invés de passar em 0, ele vai passar aqui em 3, né? Ele vai passar em... Vou fazer uma coisa assim, ó. Então ele vai... Era menos 1, né? Menos 1 mais 3 vai dar 2. E vai aqui até 1, até 4. Olha lá. Olha como é que é o gráfico da minha função seno de x
mais 3, tá? Só desloquei de cima. E essa aqui, ó, x ao cubo menos 2. Vamos fazer aqui, ó. Como é que é o gráfico de x ao cubo? O gráfico de x ao cubo é assim, ó. X ao cubo menos 2, ele vai descer de 2. Então, ao invés de passar aqui em 0, ele vai passar onde? Vai passar aqui em menos 2. Olha como é que é o gráfico. Não muda o formato, ele só desloca. Tá? Vamos lá. Aí você fala, professor, dá para juntar as duas informações? Dá. A gente pode juntar as duas informações. Tá? Eu posso fazer um deslocamento em x e fazer uma soma aqui na imagem. Por exemplo, este exemplo aqui. Vamos fazer este exemplo, a letra A. Ó. F de x igual a 1 sobre x menos 1 mais 2. Então, o que eu tenho? Ó, eu fiz uma subtração em menos 1 e somei mais 2 aqui na imagem. Tá? Então, qual é o protótipo que eu vou partir para fazer esse gráfico? Eu vou usar o 1 sobre x, que é esse gráfico aqui. Ó. Esse aqui que a gente já fez. Então, primeiro eu faço f de x igual a 1 sobre x menos 1, que vai dar o que para mim? Vai dar aquele que a gente já fez também. Ao invés de passar em 0, ele vai passar em 1. Ele vai ter uma síntese em 1. E depois eu faço essa soma. Então, f de x igual a 1 sobre x menos 1 mais 2. Eu venho aqui, somo 2. Então, tudo que está acontecendo aqui em 0, ele vai acontecer aonde? Aqui, ó, é o eixo. Só que ele vai acontecer aonde? Ele vai acontecer em 2. 2, aqui 1. Então, meu gráfico é assim, ó. Então, isso aqui subiu, foi até 2. E aqui em cima fica assim. Então, esse é o gráfico de 1 sobre x menos 1 mais 2. Tá? Tem mais algum exemplo aí interessante que eu possa fazer? Por exemplo, esse aqui. Como é que ficaria o gráfico desse aqui? Né? A letra C, depois vocês tentam aí. Mas eu vou fazer mais o gráfico desse aqui. F de x igual a x mais 5, f de x igual a x mais 2, elevado à quinta menos 2. Tá? O que eu posso fazer aqui? Quem que é o gráfico que eu vou partir inicialmente? O x elevado à quinta, né? Como é que é o gráfico de x elevado à quinta? Ele é assim, ó. Muito parecido com x ao cubo. Então, faço o primeiro passo, que é fazer o deslocamento em x. Então, se eu estou somando 2, isso aqui é a mesma coisa que x menos 2 elevado à quinta. Então, tudo que está acontecendo aqui em 0 vai acontecer o quê? Em menos 2. Então, esse gráfico é assim, ó. Menos 2, né? E aí, finalmente, eu faço um deslocamento dele no eixo y, ou seja, subtraio menos 2. Então, vem aqui, né? Está acontecendo aqui em 0 e vai acontecer em menos 2. Tá? Então, esse aqui é o gráfico de f de x igual a x mais 2 elevado à quinta menos 2. Uma outra coisa que a gente pode ter aí no nosso gráfico, né, dessas operações é multiplicar por menos 1. Tá? Então, a gente tem o deslocamento em x, deslocamento em y, né, no domínio, na imagem, e aqui multiplicar por um fator, esse fator menos 1. O que acontece com o gráfico? É bastante simples. O gráfico ele rebate em relação ao x, ou seja, ele espelha em relação ao eixo x. Então, se eu tenho um gráfico de f de x igual a x quadrado, se eu multiplico por menos 1, o que vai acontecer com esse gráfico? Eu vou pegar o espelho dele, ou a imagem espelhada dele em relação ao eixo x. Então, nesse caso aqui, qual é a imagem espelhada? Vou fazer aqui em vermelho. É isso. Ó. Então, isso aqui é o f de x igual a menos x quadrado. Então, por quê? Se você vier aqui e pegar o espelhado, você vai ter isso aqui como sendo um valor espelhado. Tá? Por exemplo, exemplo 2. F de x igual a 1 sobre x menos 1. Como é que é o gráfico disso? A gente já fez. O gráfico desse aqui a gente já fez, já sabe fazer.
ele é assim, né? Ele foi deslocado de 1, que é 1. Como é que é o gráfico de f de x igual a 1 sobre menos, né? Menos 1 sobre x menos 1. Então isso aqui vai para baixo, isso aqui vai para cima. Então o gráfico fica assim, ó. Ó, aqui passando no 1 também. Então aqui ele vem para baixo. E aqui ele vem para cima. Aí, ó. Esse é o gráfico de f de x igual a menos 1 sobre x menos 1. Esse é o gráfico. Por exemplo, imagina que eu queira fazer o gráfico disso aqui. Então, o gráfico de e de x mais 2, né? Como é que eu construo esse gráfico aqui? O e de x é assim, né? Ó, esse é o e de x. E de x. O e de x mais 2 é deslocado para onde? Para trás, porque e de x elevado a mais 2 é a mesma coisa que e de x menos 2. Então ele foi deslocado para a direita. Então o gráfico ele vai fazer, o gráfico de x mais 2 ele vai passar mais ou menos aqui. Ó. Ó, foi deslocado para a direita. Esse ponto é o e elevado ao quadrado. Tá? Bom, quanto que é esse gráfico aqui? Eu vou rebater isso aqui para o lado de baixo. Então o gráfico vai ficar assim. Ó. Então só pegar a imagem espelhada. Então ele vai ficar mais ou menos assim. Ó. Menos e elevado ao quadrado. Então o gráfico tem essa carinha aqui. É bastante fácil, né? Uma aplicação bastante interessante aí é quando a gente pega o módulo da função. Por que o módulo da função ele é um caso particular, é um caso de aplicação do e elevado a menos x? Por quê? Porque se eu pego um módulo de uma função f de x, se a função for negativa, o que a gente faz? A gente troca o sinal, a gente multiplica por menos 1. E se a função é positiva, a gente não faz nada. Então, quando a gente vai fazer o gráfico e aplica o módulo, a parte que está positiva a gente desenha do jeito que estava, e a parte que estava negativa a gente multiplica por menos 1, ou seja, ela reflete em relação ao eixo x. Então, por exemplo, ó, imagine que eu quero achar o gráfico de x quadrado menos 1, tudo em módulo. O que a gente faz? A gente parte primeiro, né? Então, o protótipo da gente vai ser o gráfico de x quadrado menos 1. Como é que é o gráfico de x quadrado menos 1? Ah, bom, a gente já sabe. O x quadrado é assim, tá? E o x quadrado menos 1, eu vou pegar esse gráfico e vou descer ele um pouquinho. De quanto? De 1. Então, x quadrado menos 1 é assim o gráfico, ó. Esse é o gráfico. O que o módulo faz? A parte positiva ele não mexe, então aqui ele não mexe, aqui ele não mexe, mas a parte negativa ele multiplica por menos 1. Então eu vou pegar o espelhado disso aqui. Então, quando eu espelho isso aqui, esse pedaço aqui ele vai ficar assim, ó. Tá, aqui é menos 1 e aqui vai ser 1. Então espelhado assim. Então o gráfico que eu tenho de fato aqui dessa função, ele vai ser assim, ó. Vai ser assim, assim e assim. Tá? Aqui é 1. Esses pontos aqui que ele se anula vai ser x igual a 1 menos 1, né? X igual a 1. Então esse é o gráfico, módulo de x quadrado menos 1. Vamos fazer, por exemplo, o cosseno de x. Deixa eu adicionar aqui mais uma... módulo do cosseno de x. Vou fazer em azul aqui. Como é que é o gráfico do cosseno? O gráfico do cosseno é assim, né? Ó. Vai se repetindo, né? Vamos para trás também. Vai embora. Se eu quero o módulo, o que o módulo faz? O que está positivo a gente não muda, o que é negativo a gente rebate. Então, o que é rebater? Ou seja, eu pegar o espelhado. Então, o espelhado desse aqui é isso aqui, ó. O espelhado desse aqui é esse aqui. O espelhado desse pedacinho aqui é esse aqui.
Então a função módulo de x, ela vai ser quem? Ela vai ser só os morrinhos. Assim, né? Então vai ficar assim. Então vai ficar esse morrinho, depois esse. Tá? E assim sucessivamente. A letra C. 1 mais seno de x em módulo. Qual é o módulo de seno de x? O gráfico f de x igual a 1 mais seno de x, quem que ele é? Lembra do seno de x, quem que é? O seno de x é assim. Ó. Menos 1. Aqui 1. Lado negativo também, né? Isso aqui é o seno de x. Quando eu somo 1 mais seno de x, o que eu tenho? Eu estou deslocando esse gráfico de 1 para cima. Então, na verdade, o gráfico ele vai estar assim. Então, ele vai passar aqui em 1. Então, ele está todo acima do eixo x, né? Ele toca no eixo x, está todo acima do eixo x. Quando eu pego o módulo de 1 mais seno de x, o que eu estou fazendo? Nada. Por quê? Porque os valores já são positivos. Então, o módulo de 1 mais seno de x é exatamente igual a 1 mais seno de x. Então, o gráfico de 1 mais seno de x em módulo é o mesmo gráfico, porque ele não tem valores negativos. O gráfico só muda quando tem valores negativos. Tá? Bom, uma outra possibilidade aí que a gente tem, né, já está quase acabando aí, uma penúltima possibilidade é quando a gente pega a nossa função e multiplica por um número. O que acontece com o gráfico? O gráfico ele é reescalonado naquela quantidade. Então, por exemplo, se eu tenho um seno de x, que é assim o meu gráfico, vou fazer só um pedacinho dele aqui, que ele vai entre menos 1 até 1. O que acontece se eu multiplicar por 4? Ele vai ser reescalonado, ele vai crescer da quantidade que eu multipliquei. Então, se eu multipliquei por 4, ele vai ser multiplicado por 4, esses valores todos aqui. Então, ele cresce, reescalona da quantidade que eu multipliquei. Se eu multiplicado por meio, ele reescalonaria para meio. Então, este gráfico é assim. Aqui seria, sei lá, ao invés de ser 1 vai ser 4, ao invés de ser menos 1 vai ser menos 4. Mas o gráfico muda a cara? Não. Vai ser exatamente igual. Opa. Vai ser exatamente igual ao gráfico que eu tinha. Só vai ser reescalonado. Tá? Então, em vez de ir entre menos 1 e 1, ele vai entre menos 4 e 4. Tá bem? A exponencial de x e menos 2 exponencial de x. O que a gente faz? A exponencial de x é assim, ó. Passando aqui em 1. O que é menos 2 exponencial de x? A gente vai fazer duas coisas. Ele vai crescer em 2, né? Então, se a gente fosse fazer o gráfico de... Vou fazer em duas etapas aqui, né? Primeiro eu vou fazer o gráfico de 2 exponencial de x. Então, ao invés de passar 1, ele vai passar onde? É o mesmo formato. Só que a gente dá uma mentira aqui. Ao invés de passar em 1, a gente coloca passando em 2. Porque eu multipliquei por 2. E aí, se eu quero um negativo, o que eu faço? Eu pego o refletido lá de baixo. Então, o gráfico é assim, ó. Então, aqui é o gráfico de menos 2 exponencial de x. Está vendo? Aqui eu apliquei duas propriedades. Eu apliquei a propriedade da multiplicação e depois eu rebati n em relação a x porque ele tinha o sinal de negativo. Tá? E finalmente, para a gente fechar aí as nossas possibilidades, é quando a gente multiplica um valor no nosso domínio. Tá? O que acontece com o meu gráfico? Bom, o gráfico que aqui, né, o reescalonamento foi na imagem. Quando eu multipliquei do lado de fora, o que reescalonou minha função? Ele reescalonou na imagem. Quando eu multiplico por um fator dentro do valor aqui do domínio, quem reescalona é o domínio.
Então, o desenho que a gente faz no intervalo BC, se multiplicar por A, o desenho vai ter que ser feito no intervalo B sobre A, C sobre A. Tá? Uma aplicação bastante interessante disso aí é quando a gente trabalha com funções que são periódicas. Então, por exemplo, se eu tenho o meu cosseno de x tem um período de 2π, então ele leva 2π para ele fazer um período, quando eu multiplico por A, o período vai ficar dividido por A. Tá? Então, se o período era 2π, o cosseno de AX vai ter período de 2π dividido por A. Então, por exemplo, aqui, ó, seno de 2x. Então, como é que a gente faz o gráfico do seno de 2x? Então, a gente faz o gráfico do seno de x. Qual é o gráfico do seno de x? Eu vou fazer ele só num período, tá? Para facilitar. Tá? Depois a gente copia ele para outros períodos. Ó, o gráfico ele começa aqui 0. Aqui é π sobre 2. Aqui é π. Aqui é 3π sobre 2. Aqui é 2π. Como é que é o gráfico de seno de 2x? Deixa eu adicionar aqui. Então, seno de 2x. O que vai acontecer com o período? O período vai, né, só para lembrar, né, ele vai ficar da forma 2π sobre 2. Ou seja, o período vai ficar π. Então, o que acontece aqui entre 0 e 2π vai ter que acontecer entre 0 e π. Então, basicamente, o que vai acontecer é o seguinte. O gráfico não vai mudar, só que a primeira marcação ali não foi π sobre 2. Quando eu multiplico por 2, a primeira marcação vai ficar π dividido pela quantidade que eu multipliquei. Então, vai ficar π sobre 4. Então, aqui ficaria π sobre 4. Aqui era π, vai vir ser π sobre 2. Aqui era 3π sobre 2, vai virar 3π sobre 4. E aqui era 2π, vai virar π. Então, quando você multiplica por uma quantidade, você mexe no período da sua função, que é periódica. Um outro exemplo, né? Tangente de x sobre 2. Como é que a gente faz o gráfico tangente de x sobre 2? Então, a gente parte do gráfico da tangente de x. O gráfico da tangente de x, ele é assim, ó, entre menos π sobre 2 até π sobre 2, o gráfico é assim. Então, o gráfico da tangente de x sobre 2, o que eu estou multiplicando? Qual é o valor de A aqui? Agora o valor de A é meio. Tá? Então, nesse caso, o A nosso é meio. Então, o meu período agora ficou 2π dividido por meio. 2π não, desculpe. Porque o período da função tangente é π. Então, ficou π dividido por meio. Então, π dividido por meio, isso aqui vai ficar igual a 2π. Então, é uma coisa curiosa, né? Então, quando você multiplicar por um número maior do que 1, o período é dividido pela quantidade. Multipliquei por 2, o período foi dividido por 2. Multipliquei por meio, o período foi dividido por meio. Mas dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, o gráfico da tangente de x sobre 2, os valores aqui, o que eu faço? Eu multiplico por 2 aqui. Então, aqui vai ficar... Era menos π sobre 2 até π sobre 2, vai ficar menos π até π. O gráfico muda, não. Olha lá, fica o mesmo gráfico. Então, esse aqui é o gráfico da tangente de x sobre 2. O que mudou foi o período. Bom, aí a gente pode juntar várias operações, tá? Várias. Tá bem? Eu posso fazer isso aqui do 1 menos seno de 2x, módulo de x menos 1 ao quadrado, menos 3. Vou fazer os dois aqui, depois a gente brinca um pouquinho lá no GeoGebra, né? A gente faz alguns gráficos lá no GeoGebra e a gente finaliza. Então, seno 1 menos seno de 2x. Olha, o que a gente pode fazer? Então, a gente parte do gráfico do seno de x. Como é que é o gráfico do seno de x? Vou fazer num período só, tá? Ele é assim. Depois a gente pode repetir. Se quiser, é só repetir depois em períodos maiores. Então, é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Seno de 2x.
que acontece? Só nesse período aí, o desenho vai ficar parecido, só que aqui vai ficar π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4, π. Ó, é 1 menos, né? Então agora a gente faz o quê? A gente pega menos seno de 2x. Como é que o gráfico, quando a gente faz negativo, ele reflete em relação ao eixo x. Então, ó, esse pedaço aqui vem para baixo, o pedaço de baixo vem para cima. Então ficaria assim, ó. Assim, assim. Então aqui é π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. E finalmente a gente soma 1. Tá? Vai ficar 1 menos seno de 2x. A gente vem aqui e faz o quê? Soma 1. Então somar 1 é pegar esse gráfico e levar para cima. Então você vê, ó. Então inicialmente é um gráfico difícil de ser feito. A gente foi fazendo em pedaços e a gente conseguiu fazer. Então aqui vai começar aqui em 1. Ó. O gráfico vai até aqui. Tá? Então aqui é π sobre 4, π, 3π sobre 4, π não, desculpa, π sobre 2, 3π sobre 4, π. Tá? Então esse é o gráfico de 1 menos seno de 2x. Finalmente, vamos fazer o último aí. Módulo de x menos 1 quadrado menos 3. Então vamos lá. Então o gráfico f de x é igual a módulo de x menos 1 quadrado menos 3. Quem é o protótipo para a gente construir? É o x quadrado. Então a gente vai fazer várias operações. Então x quadrado é como? Esse aqui. Depois o próximo, ó, x menos 1 elevado ao quadrado. X menos 1 elevado ao quadrado é quem? É esse gráfico deslocado de 1. Então ele passa no ponto 1 aqui. Agora eu vou somar, subtrair menos 3. Então, x menos 1 ao quadrado menos 3 é qual gráfico? Eu parto daquilo lá e desço ele menos 3. Então aqui ele vai passar em menos 3 e menos 1. Então o gráfico é assim. E finalmente, o módulo x menos 1 ao quadrado menos 3. Então, inicialmente parecia ser bem complicado, mas no final ficou bem rápido e simples de fazer. O que o módulo faz? Ó, na parte positiva ele não faz nada, a parte negativa ele rebate, reflete. Então ficaria esse pedaço aqui, né, refletindo, né? Então ficaria esse pedaço aqui em cima, tá? Então o gráfico vai ficar assim, ó. Assim, assim, assim. Esse ponto menos 1, esse ponto 3, né, porque ele ia até menos 3, ele vai até 3 aqui em cima, e o gráfico é assim, tá? Bom, para finalizar a nossa aula aí, vamos fazer alguns gráficos aí de algumas funções. Por exemplo, f de x igual a ln de x. Olha como é que é o gráfico do ln. G de x igual a e elevado a x. E elevado a x. Ó, lembra que o gráfico exponencial é esse aqui? Esse aqui é o gráfico do logaritmo. Se eu quiser fazer aquela reta de simetria, olha a reta de simetria. Tá vendo? Vamos pegar uma outra base aqui, sei lá. Log a base 2. Ó, na base 2.
2 elevado a x. Olha lá como é que é o gráfico. Tá? Então ele é simétrico em relação à reta f de x igual a x. Professor, vamos colocar uma base negativa aqui? Vamos colocar uma base negativa, não, uma base menor do que 1, entre 0 e 1. Então vamos lá, vou colocar 1 dividido por 2. Tá? Olha como é que é o gráfico. Opa, não é assim não. 1 dividido por 2. Olha que o gráfico da função exponencial é assim, ó. 1 dividido por 2x, que é a mesma coisa que meio elevado a x, tá? Tanto faz. A gente pode colocar isso aqui tudo elevado a x. Como é que é o logaritmo aqui, né? Então ficaria logaritmo, a base é meio de x. Olha lá. Exatamente o desenho que eu fiz no texto lá. Então esse aqui é o gráfico do logaritmo de meio, né? Então quando o y é menor do que 1, o logaritmo tem essa cara aqui, e essa aqui é a cara da função exponencial, tá? Vamos brincar lá um pouquinho agora com aquelas funções, aquelas propriedades que a gente tinha, de deslocamento, a gente tinha. Então vamos lá. Por exemplo, partir da função x elevado ao quadrado. Essa aqui. Tá? Deixa eu tirar essa aqui agora, porque agora eu vou brincar um pouquinho com as minhas funções. Vamos pegar x ao quadrado, x menos 1 elevado ao quadrado. Olha lá, deslocou exatamente de 1, estava em 0, deslocou de 1. Você que somar menos 4, olha lá, vai começar em 4, tá vendo? Se eu somar aqui mais 4, olha lá, o gráfico ficou lá em 4, tá em menos 4. Tá bem? Vamos aqui subtrair menos 2. Agora vai descer, ó. Tá vendo? Desceu de 2. Vamos colocar o módulo. Olha lá, viu? Refletiu em relação ao eixo x. Tá? Bem legal essa brincadeira aí que a gente pode fazer para verificar o que a gente tinha observado nas nossas contas, tá? Por exemplo, vamos pegar aquele exponencial lá que a gente tinha feito, ó. E elevado a x. O gráfico é assim. A gente tinha feito e elevado a x menos 4. Olha lá, o gráfico ficou um pouquinho mais para a direita, como a gente já tinha identificado. X elevado a mais 2. Vamos refletir, multiplicar por 2. Refletir ele para baixo. Olha. Então, ó. Tá? Então, o gráfico aqui, eu espelho ele para baixo. Tá? Refletiu ele para baixo. Então, essas propriedades multiplicou, né? Por exemplo, a função cosseno de x menos cosseno de x vai ser o gráfico refletido. Tá? O gráfico reflete para o lado de cima. Tá? Isso aqui vale para qualquer gráfico que a gente tem. Uma coisa interessante aí, a gente pode multiplicar por números. Olha lá, 4 vezes seno de x. Olha lá, o gráfico ele cresce em 4. Ó. A gente tinha verificado, ó, o mesmo gráfico, ele só cresce 4. Então essas propriedades são propriedades bem interessantes. Ó, vamos pôr o módulo aqui, o que vai acontecer? A parte
que está para baixo vai ser refletida. Olha lá, a parte que estava para baixo foi refletida para cima, tá? O que falta aí é mexer na frequência aí, né? Ou no período da função. Então, seno de 2 vezes x. Olha lá. O que vai acontecer tudo na metade, ó, quer ver? Então, aqui para ele dar um período completo, ó, ele começa aqui em 0. Ó, o período completo é onde isso aqui dá meio período. Então, quando você multiplicou por 2, olha o período que aconteceu. Ele ficou a metade que ele estava. Então, o período é o tempo que ele leva para fazer um percurso completo. Então, levou metade do tempo. Se eu vier aqui e dividir por 2, olha lá, ele vai ficar mais longo o período. Ó, pega a função tangente que a gente tinha. Função tangente de x dividido por 2. Olha lá o que aconteceu, ó. Como verificado, ó, ele vai entre aqui a outra i de menos π sobre 2 até π sobre 2. Essa aqui vai de menos π, que é 3,14, até π, que é 3,14. Tá? Bom, então é isso. Dá para brincar à vontade aí, aplicar aquelas propriedades que a gente identificou. Então, muito obrigado e até um próximo curso, tá? Tchau!